Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O general Marcus Thompson era uma figura respeitada em todos os círculos militares. Veterano de inúmeras missões no exterior, condecorado por sua coragem e disciplina. Era conhecido por sua compostura inabalável e sua capacidade de resolver até mesmo as crises mais tensas. Aos 52 anos, havia galgado os postos com paciência e mérito, tornando-se um dos poucos generais negros a ocupar uma posição estratégica nas Forças Armadas dos Estados Unidos. Naquela manhã, Marcus preparava-se para almoçar com sua filha caçula, Emily, para comemorar sua recente nomeação para um novo comando. Ele vestia seu uniforme impecável. Cada medalha, cada divisa brilhava sob o sol de inverno. Seu rosto refletia uma satisfação tranquila, uma mistura de orgulho e serenidade que seria a inveja de todos que o conhecessem. Ao descer os degraus do prédio, um vizinho apressado ligou em pânico para o 911, relatando um homem suspeito, vestido com uniforme militar, agindo de forma estranha em frente à sua casa. Antes que pudesse reagir, 2 policiais chegaram em alta velocidade, com as sirenes ligadas. Marcus instintivamente levantou as mãos, seguindo o protocolo, mas os policiais, desconfiados, o pressionaram contra a parede, sem saber sua patente, seu nome e, principalmente, sua identidade. Mantenha calma, senhor. Coloque as mãos para trás, ordenou um dos policiais com os olhos semicerrados de tensão. Marcus, surpreso mas obediente, acatou imediatamente. As algemas se fecharam em seus pulsos enquanto os transeuntes sacavam seus celulares, chocados ao ver um general algemado como um criminoso comum. Emily, que acabará de virar a esquina, gritou ao reconhecer o pai. Papai, o que você está fazendo? Mas os policiais não deram ouvidos, e Marcus foi levado para a viatura para espanto da multidão. As câmeras dos smartphones filmaram cada momento e em poucos minutos o vídeo da prisão já havia viralizado nas redes sociais. O que poderia ter sido resolvido com um simples telefonema transformou-se em um desastre. Um policial, completamente alheio à identidade do general, recusou-se a ouvir sua explicação. Quando o Pentágono foi contatado para verificar sua situação, o processo administrativo, aliado à pressão da mídia, rapidamente saiu do controle. Marcus foi suspenso de seu cargo enquanto aguardava uma investigação oficial. Nos dias seguintes, rumores infundados circularam na mídia, insinuando que ele havia resistido à prisão e que seu comportamento era suspeito. A carreira de um homem que serviu seu país com honra foi comprometida em questão de horas. Este prólogo prepara o terreno. Um respeitado general negro humilhado publicamente, preso numa espiral de incompreensão e burocracia, com sua reputação agora ameaçada por um único erro humano. É uma história onde o racismo implícito, a rapidez do julgamento e o poder destrutivo das redes sociais se entrelaçam para destruir uma vida exemplar. O sol mal havia se posto quando Marcus Thompson foi libertado das algemas após várias horas de interrogatório confuso e humilhante na delegacia. Suas roupas estavam amarrotadas, seu rosto marcado pela tensão e raiva reprimida. Ele caminhou pesadamente até seu carro, o silêncio da rua pairando pesado como uma acusação. Emily correu em direção a ele, com os olhos vermelhos de lágrimas. Papai, eu não consigo acreditar que isso aconteceu. Ela gaguejou. Marcus a abraçou forte, sem conseguir falar ao mesmo tempo. Sentia a raiva fervilhar, mas, ainda mais do que isso, sentia a amargura da injustiça. Toda a sua vida, ele havia respeitado as regras, protegido seu país, e agora estava sendo tratado como um criminoso em sua própria cidade. De volta a casa, ele ligou a televisão. O vídeo de sua prisão estava sendo exibido repetidamente em todas as redes sociais e canais de notícias. Comentários desdenhosos surgiram, alguns indignados com a brutalidade policial, outros insinuando que ele havia provocado a situação. Marcus sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sua reputação, fruto de 30 anos de serviço, estava se desfazendo diante do mundo inteiro. Pouco depois, seu telefone tocou. Era o Pentágono. General Thompson. A voz era neutra, quase gélida. Sim, sou Marcus Thompson. O que está acontecendo? Respondeu ele, controlando a raiva. Vimos as imagens, e precisamos iniciar uma investigação interna imediata. Você está suspenso de suas funções até segunda ordem. Marcus sentiu o chão ceder sob seus pés. Suspenso? Depois de tudo o que havia conquistado? Burocratas e protocolos pareciam ter mais peso do que sua integridade ou anos de serviço. Suspenso. Ele repetiu com a voz trêmula, mas controlada. Por que exatamente? Eu não fiz nada de errado.
As circunstâncias da sua prisão exigem uma verificação completa, respondeu a voz fria e inflexível. Naquele momento, ele compreendeu que a ligação para o Pentágono havia sido fatal. Até mesmo seus superiores que o conheciam há anos, estavam agora presos a procedimentos, impotentes diante da velocidade da mídia e da opinião pública. Emily, ainda agarrada ao braço dele, olhou para ele ansiosamente. Pai, você acha que vai recuperar seu emprego? Marcus olhou-a nos olhos, tentando disfarçar seu desânimo. Eu vou lutar. Mas não será fácil. Este mundo parece mais propenso a acreditar no pior do que na verdade. Naquela noite Marcus não conseguiu dormir. Passou horas relendo as regras, contatando antigos colegas e considerando cada detalhe que poderia ter evitado aquela catástrofe. Uma certeza se impôs a ele. Teria que lutar contra todo um sistema para defender sua honra, sua carreira e o exemplo que deixará para sua família. E enquanto os primeiros raios da aurora cruzavam a cidade, o general Marcus Thompson fez uma promessa silenciosa a si mesmo. Jamais permitiria que um erro humano destruísse uma vida inteira de serviço e dignidade. Na manhã seguinte, Marcus Thompson acordou com um nó no estômago. O vídeo de sua prisão havia viralizado nas redes sociais. Centenas de milhares de visualizações, milhares de comentários. Alguns denunciavam a injustiça, um ultraje, um general algemado na frente dos vizinhos. Outros o julgavam sem conhecer os fatos, certamente um abuso de poder. Ou pior, talvez ele não seja tão respeitável assim, afinal. Ele mal tinha terminado o café quando uma notificação surgiu em seu celular. O jornalista queria uma entrevista exclusiva. Uma rede nacional estava exigindo um posicionamento imediato. Marcus respirou fundo. Ele não podia falar em nome do exército, mas precisava proteger seu nome. Ele atendeu o telefone, tentando manter a calma. General Thompson, o vídeo da sua prisão chocou o país. Qual a sua reação a essas imagens? Marcus sentia o peso das palavras. Cada frase que proferisse seria dissecada, julgada e interpretada. Não vou comentar os procedimentos da polícia local, respondeu ele lentamente. Mas quero deixar os fatos claros. Fui respeitoso, cooperei plenamente e não cometi nenhuma irregularidade. O que vocês veem neste vídeo é um lamentável mal-entendido. Minutos se passaram e o vídeo da entrevista se espalhou como fogo em palha seca. Mas apesar das explicações, as críticas vieram em profusão. Alguns veículos de comunicação enfatizaram o aspecto dramático, o general negro humilhado e suspenso pela própria instituição. As redes sociais entraram em erupção, com alguns usando o incidente para denunciar o racismo sistêmico nas Forças Armadas e na polícia. Outros o criticaram diretamente, insinuando que seu comportamento havia provocado a situação. A atmosfera no Pentágono era tensa. Os superiores de Marcus sentiam-se pressionados pela mídia e pelos protocolos administrativos. A investigação interna prosseguia, mas as decisões eram influenciadas pelo medo da opinião pública. Cada e-mail, cada telefonema parecia amplificar o desastre. Marcus recebia mensagens anônimas, tanto de ameaças quanto de apoio, mas sabia que a reputação que construíra ao longo de décadas poderia desmoronar em questão de horas. Emily, sempre ao seu lado, observou o pai se enrijecer com o passar das horas. Papai, estou tão orgulhosa de você, disse ela suavemente, mas você acha que as coisas realmente vão melhorar? Marcus colocou a mão no ombro dele. Preciso acreditar que a verdade prevalecerá no final. Mas para que isso aconteça terei que lutar e não apenas por mim, por todos aqueles que são julgados antes mesmo de suas histórias serem conhecidas. Aquele dia marcou uma virada. Marcus entendeu que sua luta não seria meramente administrativa ou legal. Ele teria que enfrentar a imprensa, a opinião pública e até mesmo alguns de seus colegas que por medo ou por cálculo, já o consideravam comprometido. A tempestade midiática estava apenas começando. E o general negro algemado sabia que precisava se preparar para uma guerra de percepções que poderia destruir sua carreira e sua vida familiar. Poucos dias após o incidente, Marcus Thompson foi convocado ao Pentágono. Ele atravessou as grandes portas de vidro com uma mistura de raiva e determinação. Cada passo ecoava no saguão deserto, como uma reverberação de todos os anos de serviço que dedicara ao seu país. Mas hoje ele não era mais recebido como um herói. Estava ali para se defender, e cada olhar parecia pesar sobre ele como um julgamento silencioso. Em uma sala austera, vários oficiais superiores e membros do Departamento de Assuntos Internos já estavam sentados ao redor da mesa. Seus rostos estavam impassíveis, mas Marcus podia sentir a tensão no ar. General Thompson, começou um oficial em tom educado, mas frio, estamos aqui para examinar as circunstâncias de sua prisão e suas consequências.
Marcos respirou fundo. Eu já disse, não fiz nada de errado. Cooperei com a polícia local, segui as regras e espero que esta investigação revele a verdade. Outro oficial mais antigo se manifestou. General, o senhor entende que o vídeo foi amplamente divulgado. A opinião pública está preocupada e é imprescindível que tenhamos certeza de que tudo foi feito corretamente. Marcos sentiu sua frustração aumentar. Então não é a minha inocência que importa, mas a percepção pública, exclamou. Por 30 anos, servi a este país com honra. E agora, porque uma ligação maliciosa desencadeou uma resposta policial desproporcional, estou sendo tratado como um criminoso. Um silêncio profundo pairou sobre a sala. Ninguém conseguia responder. Regras eram regras, e o Pentágono precisava proteger sua imagem tanto quanto seus oficiais. Marcos compreendeu que sua luta não seria apenas para limpar seu nome, mas também para resistir a uma burocracia que se protegia ignorando a verdade. Nos dias que se seguiram, a investigação oficial revelou alguns detalhes preocupantes. Os policiais que o prenderam estavam mal informados e nenhum procedimento foi seguido para verificar a identidade de um oficial militar de alta patente. No entanto, todos os relatórios pareciam minimizar a responsabilidade deles, e alguns oficiais de alta patente pareciam mais preocupados em gerenciar sua imagem pública do que com a justiça propriamente dita. Marcos solicitou uma reunião pessoal com o secretário de Defesa. Durante essa reunião, ele expôs os fatos com calma e firmeza, sua conduta impecável, o protocolo ignorado pela polícia local e o impacto devastador em sua carreira e família. O secretário, um homem de feições firmes porém atentas, escutou em silêncio. Finalmente disse: General, compreendo a sua posição, mas deve saber que nestes tipos de situações, a percepção pública pode por vezes sobrepor-se à verdade. Marcos sentiu uma onda de desespero o invadir. Seus anos de serviço, seus sacrifícios, tudo parecia impotente diante da máquina da burocracia e das correntes virais das redes sociais. Mas ele se recusou a desistir. Seu olhar endureceu. Então lutarei, não apenas por mim, mas para que a verdade jamais seja abafada pelo medo ou pelo ódio. Naquele dia, Marcos compreendeu que sua carreira, sua reputação e até mesmo sua dignidade dependeriam agora de sua capacidade de navegar em meio a uma tempestade de política, mídia e burocracia. E que ele teria que confrontar, praticamente sozinho, aqueles que preferiam o compromisso à justiça. Os dias seguintes foram um pesadelo midiático para Marcus Thompson. Todas as manhãs, ele abria o celular com crescente apreensão. Novos artigos, novos vídeos, análises de comentaristas. Alguns questionavam seu julgamento, outros denunciavam a injustiça. A linha entre apoio e ataque era tênue, e Marcos se sentia isolado, até mesmo entre seus colegas de longa data. Mas ele não podia recuar. Começou a contatar jornalistas de confiança, fornecendo provas irrefutáveis, seu histórico militar, as condecorações que havia recebido e depoimentos de colegas e superiores que conheciam sua carreira. Cada documento, cada prova, era uma pequena pedra contra a montanha de rumores e críticas. Então veio o primeiro apoio inesperado. Uma ex-aluna, agora major, fez uma declaração pública. Nas redes sociais e na imprensa militar, ela explicou que Marcos sempre personificou a excelência, o respeito e a integridade. Outros oficiais seguiram o exemplo, alguns permanecendo anônimos, outros corajosamente se manifestando publicamente, denunciando a humilhação injusta sofrida pelo general. Apesar de tudo, a pressão do Pentágono e da burocracia permaneceu implacável. Marcos foi convocado para diversas reuniões, onde funcionários tentaram convencê-lo a se afastar temporariamente para proteger a instituição. Mas ele se recusou firmemente. Minha honra e minha carreira são inegociáveis. Não vou recuar diante da injustiça. Em sua vida pessoal, Emily e sua família eram seus pilares de apoio. Emily, determinada como sempre, o ajudava a gerenciar as redes sociais e a comunicação com jornalistas. Sua esposa, Laura, cuidava da organização dos documentos oficiais e dos contatos com advogados especializados. Marcos percebeu que essa luta não seria apenas administrativa ou mediática, era uma batalha familiar e moral. Então ocorreu uma grande reviravolta. Uma investigação independente realizada por um veículo de comunicação respeitado revelou que a polícia havia agido com base em informações errôneas e ignorado todos os procedimentos de verificação. A divulgação desses fatos chocou o público, e a opinião pública começou a mudar a favor de Marcos. A pressão da mídia alterou a posição da polícia, e alguns funcionários do Pentágono foram forçados a reconsiderar seus posicionamentos. Apesar dessas vitórias parciais, Marcos sabia que a parte mais difícil ainda estava por vir. Ele precisava reconstruir sua carreira.
limpar seu nome publicamente e demonstrar que até mesmo os funcionários de mais alto escalão podiam ser vítimas de erros humanos e preconceitos sistêmicos. Mas pela primeira vez desde o incidente ele sentiu que podia vencer. Seu olhar se tornou determinado. Ele nunca mais seria um mero peão no jogo burocrático, mas um agente que inspiraria respeito e diria a verdade. Este capítulo mostrou que mesmo em meio à tempestade, a tenacidade, a coragem e o apoio de verdadeiros aliados podiam reverter o curso da injustiça. Marcus Thompson finalmente começava a retomar o controle de sua vida, de sua reputação e de sua honra. Algumas semanas depois, o general Marcus Thompson recebeu uma convocação oficial do Pentágono. Seu coração estava acelerado, mas desta vez não era de medo, era a expectativa de um desfecho há muito aguardado. Em uma sala repleta de oficiais de alta patente e representantes da mídia militar, o secretário de Defesa tomou a palavra. Após uma análise completa dos eventos e uma investigação independente, ficou claro que o general Marcus Thompson foi vítima de um erro administrativo e de um lamentável mal-entendido. Nenhuma irregularidade foi cometida por ele. Seguiu-se um silêncio solene. Então a secretária prosseguiu. Estamos reintegrando-o imediatamente ao seu posto e posição. Pedimos desculpas por qualquer inconveniente causado e reconhecemos o impacto injusto em sua carreira e reputação. A sala irrompeu em aplausos, mas Marcus permaneceu calmo e digno. Seus olhos encontraram os de Emily e de sua esposa Laura, que haviam sido seus pilares de apoio durante aquelas semanas infernais. Um leve sorriso surgiu em seus lábios. Esta não era apenas uma vitória pessoal, era uma mensagem para todos aqueles que um dia poderiam ser vítimas de preconceito ou injustiça. De volta ao seu escritório, Marcus contemplou suas condecorações e certificados. Cada medalha, cada documento simbolizava não apenas seus anos de serviço, mas também a resiliência e a tenacidade necessárias para superar a humilhação pública. Ele sabia que o que havia passado deixaria uma marca indelével, mas aprenderá que a verdade e a perseverança no fim triunfavam. Em uma entrevista exclusiva após sua reintegração, Marcus proferiu estas palavras com seriedade. A verdadeira força não reside apenas em patentes ou medalhas. Ela reside na capacidade de manter a dignidade diante da injustiça, de proteger a família e de lutar pelo que é certo. Espero que minha experiência sirva de lembrete para todos de que a honra e a integridade devem sempre prevalecer, mesmo nos momentos mais sombrios. Essa história terminou com uma nota de triunfo e dignidade restaurada. Marcus Thompson havia sido humilhado, posto à prova, mas demonstrou que mesmo diante da injustiça, a determinação e a coragem podiam restaurar a honra perdida. O homem que fora algemado a uma calçada em frente à sua cidade era agora um símbolo vivo de justiça, resiliência e verdade.